No Brasil, não se produz cocaína. Mas todo esse percurso que ela faz, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, por exemplo, até chegar aqui em Porciúncula, quantas pessoas tiveram que morrer para isso? Mas, na verdade, o garoto tinha sido baleado. Né? E, se não me engano, um jovem de 17 anos, 16 anos, eu não me recordo agora a memória e a idade dele. Escolhas erradas levam a caminhos errados. Mas a nossa cidade hoje ela tem enfrentado muito isso, né? Infelizmente, as ocorrências criminais que têm acontecido, ou tentativa de homicídio, ou os homicídios que aconteceram na cidade, eu, enquanto da área da saúde, participei de muitas ocorrências. Né? Na verdade, de todas que passaram, eu fui socorrer, eu estive junto. Teve um dia que até o Lucas é detetive, né? Inspetor de polícia. Inspetor de polícia. É. Vou aprender isso aí do setor de polícia. O Lucas, cara, gente boa demais, cara, eu gosto muito dele. Sim. A gente trocou uma ideia bacana lá no PU um dia. E teve uma ocorrência aqui na cidade, enfim, no assalto, que me chamaram, eu fui, cara. E me disseram assim, o cara só caiu de bicicleta, né? O cara só caiu de bicicleta. E por ser homem e tal, só tem 2 homens na equipe. E aí eu vim, né? Expectativa. Mas no meio do caminho, alguma coisa falou comigo assim, calce suas luvas. E eu botei as luvas e tal. E quando eu cheguei, eu vi um garoto, né, deitado, enfim, não vou falar nome, mas um garoto, até pra preservar a família, um garoto deitado, numa bicicleta de fato. Então eu pensei, caraca, foi um tombo feio, um pouco de sangue, muito sangue no chão. E a gente vai com o intuito de socorrer. Mas na verdade o garoto tinha sido baleado. Né? E, se não me engano, um jovem de 17 anos, 16 anos, eu não me recordo agora a memória e a idade dele. E aquilo cortou meu coração, né? Porque eu sou cristão, sou pastor de jovens, e ver alguém muito novo ter um fim da vida assim, mostra que escolhas erradas levam a caminhos errados, caminhos de morte. Então aquele dia eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo na nossa cidade? Né, o antes até falou assim, Mário, não sei se você percebeu, mas pode ser que Deus está te preparando para algo. Você tem acompanhado. Na maioria dessas ocorrências eu tenho estado. Inclusive nesse dia a gente se viu junto lá, né? Então assim, é uma galera muito nova que se ilude com isso, né? Na sua visão, Nérito, e a gente precisa continuar o assunto, mas na sua visão, ainda quero falar sobre isso um pouco, como fazer para evitar esses caminhos? Sabe, na sua visão, não só como um profissional da área civil, né, alguém que exerce isso no nosso país, e nós te agradecemos por isso, mas como pessoa, como cidadão, como filho, como pai, como líder de um movimento, né, como um pastor reconhecido por alguns. A gente fala que pastor, existem os pastores de ofício e os pastores de coração. Né? Como é que faz para poder evitar esses caminhos, cara? Então, na sua visão. Eu vou falar para você o seguinte, vou usar um termo que eu gosto muito, que é a microética do poder. Microética do poder. Tá. O que eu vou dizer isso? Eu posso cobrar dos meus governantes medidas que venham dirimir ou que venham prevenir, que venham também abaixar a criminalidade. Tá. Esta é a macroética. Tá. Mas na microética do poder, eu tenho que tomar decisões e ter ações que combatam a criminalidade. Ou seja, eu tenho que ser uma pessoa contra o crime. O que está acontecendo em Porciúncula hoje? Vou falar de Porciúncula, que também acontece na nossa cidade, mas também acontece em outros lugares. Tá. Pequenos, iguais ao nosso. A sociedade abarcou o errado. Tá. Abarcou, a sociedade acha normal hoje o uso de drogas. E não é. Entendi. Não é. Você, como profissional da saúde, você sabe disso. Claro que não é prejudicial. Todo mal que uma droga faz. Sim. Então, assim, a sociedade acha bonito, acha interessante hoje, os jovens acham bonito hoje, interessante o uso de drogas. Mas você pensa o seguinte, no Brasil não se produz cocaína. Tá. E nem maconha. Tá. Elas são importadas. Mas todo esse percurso que ela faz, da Colômbia, do Peru, da Bolívia, por exemplo, até chegar aqui em Porciúncula, quantas pessoas tiveram que morrer para isso? Muitas, né? Muitas. Então, toda vez que você está comprando um cigarro de maconha,
fumando cigarro de maconha, você está matando alguém. Uau. Você está participando da morte de alguém. E esse sangue vai ser cobrado de você depois. Uau. Então você não é um usuário, eu sou apenas um usuário. Não, você é um usuário que está financiando o tráfico de drogas e com isso você está matando pessoas. Caraca. Eu só compro e uso na minha. Não, mas não é só isso, amigo. Não existe isso. Não existe isso. Você está contribuindo. Não estou fazendo nada de errado, eu só uso. Não, muitas pessoas falam isso. Todo o percurso que essa droga fez para chegar para você usar de boa na sua casa, você matou muitas pessoas nesse percurso. É como se fosse assim, aconteceu tudo isso e quando eu comprei, eu aceitei que aconteceu tudo isso e eu financio. Aí você fala assim, não, eu não matei ninguém, não, você matou. Você financiou. Porque se eu não compro, uma hora isso quebra. Aquilo quebra. Certo? Outra coisa, microética do poder. Os pais em casa. São bons exemplos? São aqueles que mentem para os filhos, na presença dos filhos, com os filhos. Vai lá e fala que eu não estou em casa. Compram e não pagam. Tem uma vida toda errada. E a criança só olhando. E a criança olhando aquilo. Só aprendendo. Olhando aquilo. Tudo isso, por exemplo, contribui para o crime. Caraca. Tudo isso são algumas engrenagens que vão trabalhar na mente da pessoa, daquele jovem, para poder levá-lo até o crime. Caraca. A gente, assim, no Casa Jovem, a gente trabalha com filhos de pessoas envolvidas no crime, por exemplo. Certo? E a gente vê o tamanho do malefício que aquele pai fez na microética do poder, ou seja, na ação dele em casa. Isso é micro, porque é em casa. É ele em casa, ele no seu trabalho, ele no seu dia a dia. Porque ele é uma pessoa ruim. O estilo de vida dele tá assim, ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa que não honra aquilo que fala, não honra os seus compromissos, não honra a sua palavra, não honra as suas dívidas, dá mau exemplo, xinga todo mundo, bate na criança, bate na esposa, chega bêbado em casa, bate em todo mundo. Que filho que essa pessoa quer criar? Aí você vai me dizer que esse pai ama o filho? Não tem como, né? Se o amor é prático, é por ações, não é por palavra. Que pai é esse que chega e bate todo mundo, bêbado, bate na esposa, agride e tudo mais? Ama o filho? Ama a família? Não tem como. Não ama. Não ama. Ele ama a si mesmo. Na semana passada, o missionário Fábio, eu fiz uma pergunta para ele sobre os inimigos da família, e ele falou sobre isso, ele falou assim, um dos piores para mim é o álcool, porque começa a agressão, começa as coisas em casa e tal, e aí também envolve essas drogas, né, que tem as drogas lícitas e ilícitas, envolve tudo isso, cara. E aí você imagina, na cabeça de uma criança, lidar com tudo isso. Lidar com tudo isso, isso aí. Eu lembro que, por exemplo, rapaz, né, é sério, esse bate-papo tá fazendo eu pensar muita coisa. Eu era pequeno, minha mãe e meu pai brigava muito e tal, e minha mãe sempre agredia, ela sempre vencia as brigas. E a primeira vez que meu pai revidou, eu fiquei muito assustado, que é um homem e tal, e não que justificava e tal, mas ele já tinha sofrido demais. E um dia minha mãe falou assim, pega uma faca pra mim. E eu peguei a faca, né, com medo do meu pai descontrolado, né, acabar machucando minha mãe. Sensação de proteção de um filho, né? E eu não fiz na maldade, não foi pedir muito perdão. Dever de proteção, dever de proteção. E eu dei a minha mãe acabou acertando meu pai. E meu pai eu achei que ia morrer, cara. E ele caiu no chão, pegou no rosto dele, enfiou na boca dele a facada, essas facas encharqueadas e tal, que ele trabalhava. E ele caiu no chão todo ensanguentado. Então foi uma cena assustadora, porque ao mesmo tempo que a minha mãe fez isso, minha mãe não deixou chamar a ambulância, com medo de chegar a polícia. Os vizinhos que tentavam entrar em casa, minha mãe também não deixava porque ela trancou a porta. Então ficou eu e meus irmãos em casa nessa cena. Eram 4 irmãos, são 5 filhos no total. E aí eu lembro que nesse meio período meu pai perdeu muito sangue, a gente jogou muita água gelada na cara dele, tentando acordar ele, minha mãe batia na cara dele. E ele acordou em um momento, e a primeira pessoa que ele olhou foi pra mim, cara. E ele olhou pra mim e ele falou assim... poxa, meu filho, hoje você acabou de ajudar sua mãe a matar o seu pai. Cara, aquela cena ficou na minha cabeça durante longos anos. Hoje, graças a Deus, sou bem resolvido com isso, mas na época não. Mas a agressora da época era minha mãe. É difícil com um filho associar que, né, defende a mãe. Quantos anos você tinha?
Ah, cara, nessa época eu tava com 9 anos. Você não vai esquecer isso, não. Nunca não. Já era, né? Não, você vai lidar com isso, né? Você Tá. você aprendeu a lidar com essa situação. E eu lembro de cada Esquecer, cena. não Eu vai lembro a esquecer, cor do não. vestido da minha mãe, que era Isso, vermelho. isso que eu ia te falar. Você vai sentir o cheiro. Eu sinto o cheiro. Isso. Nossa, a realidade, eu já falei isso pra alguém, a pessoa falou assim, não é isso tudo. Não, cara, é sim.